tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, em nossas mentes, para que assim possamos nos tornarmos jarros do amor, para que possamos carregar os sentimentos valorosos que nos unificam aos nossos irmãos em caminhada, em prol de um êxito maior, que é o bem da humanidade, vivenciarmos neste orbe tão lindo como verdadeiros irmãos que somos em Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe com sua luz amorosa. E Jesus, nesse texto, os trabalhadores da última hora, que faz referência aos trabalhadores da vinha, nós vamos buscar aqui no seu Evangelho essas luzes que nós só alcançamos graças à misericórdia do Pai, em ter nos enviado novamente o Consolador prometido. Primeiro, o nosso Consolador Jesus esteve conosco e ele pede ao Pai, então amoroso, atende o pedido desse Filho também amoroso. E todos nós estamos aqui nesse momento da humanidade, vivenciando as nossas vidas com a oportunidade dessa luz gigantesca que brilha para toda a humanidade, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, que, como Kardec vai nos dizer, Jesus é a porta, a doutrina espírita é a chave. E é esta chave que nós vamos utilizar aqui neste estudo, junto de todos vocês, da espiritualidade dos dois planos aqui da vida, porque essa mensagem de Jesus é para todos nós, espíritos imortais, independente se estamos aqui caminhando no plano físico ou se estamos caminhando no plano espiritual. Ao iniciar o estudo dessa parábola, após reler toda essa parábola, em conversação com a espiritualidade, nós nos perguntamos: qual o sentido de tudo isso para nós? E a espiritualidade nos informa então que a mensagem de Jesus, ela é completa, desde o início até o fim da sua jornada aqui entre nós. Essa mensagem ela é unida, ela é única, ela é uma engrenagem que funciona perfeitamente. Então existe o texto e o contexto ao qual nós temos que adentrar, e com a ajuda da doutrina espírita que nós conseguimos o fazer. E a espiritualidade então nos intui da seguinte forma: leia o capítulo 19, porque o capítulo 19 do Evangelho de Jesus, ele na verdade vai dar a introdução e o porquê dessa parábola, e explica também-nos o final dessa parábola, que às vezes nós nos perguntamos como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Fica essa interrogação gigantesca em todos nós, mas na verdade não tem que ficar. Nós temos que tentar compreender. E nessa passagem então em Mateus 19, resumidamente aqui, ele vai nos falar que Jesus então ele inicia nesse capítulo, ele está fazendo uma caminhada na Judéia, e essa caminhada, após toda essa passagem, vai resultar e ele se direcionar então a Jerusalém, ao templo mais alto da época na região. E ele então vai nos falar que Jesus trabalhava, estava curando, dava suas palestras, ensinava, todo esse momento. E nesse trabalho dele, os fariseus ali então adentravam, testando Jesus. Como pode haver um divórcio? Não está lá na lei de Moisés. E Jesus então vai explicar: não, está na lei de Moisés agora, mas no princípio não era assim. Mas pelo coração duro de vocês nesse momento, Moisés refez a lei. Ele começa então a dar grandes lições aos judeus que estavam ali na verdade, tentando pegar Jesus em contradição com a Torá e assim encontrar um motivo para matá-lo. Mas Jesus continuava então a ensinar a seus discípulos como proceder em relação, por exemplo, à conquista do reino dos céus. É ali que vai ter aquela passagem com as crianças. Aí ele fala: olha, aquele que se assemelhar aos pequeninos, esse vai encontrar
o reino dos céus, vai vivenciar o reino dos céus, porque o reino dos céus, ele principia nesse sentimento puro, nessa humildade daquele espírito que está ali iniciando a sua caminhada, por mais que tenha na sua vida pretéritas enriquecido esses espíritos com valores morais ou intelectuais, não importa, ele inicia-se na simplicidade de uma criança, conhecendo tudo, pedindo colo, aprendendo a ler e escrever novamente, porque essa é uma vicissitude do nosso planeta. Então essa humildade, nesse sentido da criança, é ela que prevalece no reino dos céus, e nós temos que conquistá-la, dizia Jesus a todos eles. Nos orientava também sobre a vida eterna, com os cumprimentos da lei de Deus, sendo a principal, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus desenvolvia como amar a Deus com os discípulos, como amar o próximo como a si mesmo, mostrando todo esse percurso da reforma íntima tão necessária para todos nós, e Jesus ali esclarecendo sobre todo esse caminhar. Ele se principiou aí com esses espíritos, começando a adentrar essa parábola. Então os discípulos, ouvindo isso, eles se admiraram muito. Nossa, que lindo, que belo, mas Senhor, diante de tudo que vós nos trazes, quem poderá salvar-se? Porque Jesus ali com eles trabalhou a questão do perdão. Tão difícil perdoar, Senhor, ainda não consigo, ainda eu guardo ranço, mágoa em meu coração, por mais que eu tente esquecer. Como, Senhor? E Jesus ali dando as lições, perdoai 70 vezes 7. Sempre lembrando, na palestra passada que a Luzilene nos falou, desses números, e nós vamos falar mais um pouquinho novamente sobre esses números, porque eles têm uma representatividade muito gigantesca para os judeus da época, e nós do Ocidente pegamos literalmente essas palavras, começamos a fazer conta, lembramos da tabuada e vamos por aí com nossas interpretações ainda pequeninas, né? Equivocadas, mas que com a chave da doutrina espírita tudo isso se amplia. Então Jesus olhou então para eles e disse: aos homens isso é impossível, de fazer todas essas conquistas. Os homens por si só, na sua arrogância, porque no pensamento dos homens é uma vida só. Eu só tenho uma oportunidade nessa vida, eu tenho que resolver tudo. Se eu não resolver, ou eu me tranco dentro de um templo, vivo fugindo do mundo, ou vivo no mundo e me deixo levar pelas coisas que o mundo me atrai e das coisas que eu gosto. Para o homem, sozinho, é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aí então aqui nesse primeiro momento Jesus nos mostra que se nós caminharmos com Deus, com suas leis de misericórdia, sua lei de justiça, nós vamos longe, nós vamos vencer tudo isso. Por quê? Porque a lei de misericórdia de Deus nos permite reencarnarmos. Estamos aqui para nos renovar. A proposta é nos renovarmos, não pagarmos. A nossa dívida com Deus, ela vai ser paga sim, centavo a centavo, mas com o tempo, de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o que fomos crescendo, entendendo a mensagem do Cristo, porque sem entender o Cristo, não vamos entender a Deus, e muito menos caminhar com Ele. Então, para o homem sozinho, realmente é impossível. Então Pedro, ele toma da palavra e diz assim: Senhor, e nós então, que somos seus discípulos diretos, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber então? Qual o nosso salário? Lembrando daquela passagem a qual nós falamos aqui, numa das palestras anteriores, sobre aquele jovem que chegou a Jesus, tinham posses e tal, e ele dizia que realizava tudo, que estava nas Escrituras. Jesus então falou assim: queres a perfeição? Queres a vida eterna? Largue tudo e siga. E esse jovem então se afastou, se recusando. Falamos dessa lição em relação ao desapego. Mas aqui, Jesus, Pedro, quando ele busca novamente essas palavras, né? Deixamos tudo para te seguirmos, e aí, qual o nosso salário? Aí Jesus então diz para ele assim, para todos eles: em verdade vos digo. Quando Jesus fala, essa palavra aqui é chave.
Quando ele fala em verdades, isso abraça a humanidade inteira. Não que suas outras palavras não o façam, mas quando ele fala assim, em verdade vos digo, as orelhas têm que ficar em pé, os olhos arregalados para o texto, porque Jesus sempre nos traz uma informação muito rica. E ele nos fala, em verdade vos digo, quem me seguistes, quando na regeneração, vou repetir, e em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis. Então vamos lá. Estamos no planeta de provas e expiações, a caminho do planeta de regeneração, mas ainda num planeta de provas e expiações. E quando nós nos dispusermos verdadeiramente a seguir Jesus, como seguir Jesus? Tudo que ele ensinou lá antes, toda a lição aqui, cumprimento das leis de Deus, ser humilde, semelhante como uma criança para conquistar o reino dos céus, amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos tudo isso? Não fazemos. Estamos na luta íntima para alcançarmos tudo isso. E é preciso sacrifícios, às vezes difíceis, de nós deixarmos, como os apegos, a família, todos aqueles que nos amam, porque no momento da separação que vai ocorrer, momentânea, mas vai ocorrer, precisamos estar firmes na nossa fé, na nossa confiança em Deus e em Jesus Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Então aqueles que já caminham comigo, como vocês, os 12, conquistaram isso. Nós sabemos o histórico da vida desses irmãos. Aí ele fala assim, então quando chegar a regeneração, porque não chegou, vós estareis lá comigo. Porém, aí ele vem com porém, quantos espíritos, né? Luzinete também falou sobre isso aqui. Importante isso pra gente. Quando vem um porém, por enquanto, vem uma vírgula, a gente também temos que ficar atento. E Jesus fala, porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Ele solta essa frase. Aí eles ficam boiando, igual nós estamos boiando aqui agora também. Mas Jesus é um mestre, e é o mestre do amor. Ele nos ama, nos respeita como nós somos, a cada um na nossa caminhada. Temos que olhar para Jesus com muito respeito, muito respeito. Piadinhas do Cristo, pelo amor de Deus, não deem vazão a isso. Não aceitem nos seus corações, suas mentes a isso. Esse é um mestre amoroso, justo, nos quer a todos e nos ama a todos. E olha a lição, aí ele começa a iniciar a parábola da vinha. E essa vinha, de início, a gente tem que entender com a chave da doutrina espírita, que esta vinha, os Espíritos vão nos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, sobre isso. Ela é o nosso campo de trabalho. Nosso campo de trabalho, seja no lar, seja na nossa vida cotidiana, seja no planeta. Nos dois planos da vida, onde nós estivermos, nós somos convocados para essa vinha. E os irmãos, aqui também abrindo um parênteses rapidamente, eles vão muito citar a questão das horas, da primeira hora, chama na primeira hora, na terceira hora. E essas horas, a gente tem que entender o seguinte, não se apegar à letra dessas horas. Por quê? Porque o tempo contado pelos judeus era o tempo de 24 horas sim, mas eles dividiam o tempo em 12 horas de luz e 12 horas de trevas, porque é assim que se inicia no Gênesis. E eles contam o tempo deles assim. E nós vamos entender um pouquinho isso, não vamos aprofundar muito, porque isso requer outros estudos. Porque nós vamos ver que essa analogia do tempo, do dia e das trevas, que eles chamam a noite de trevas, Jesus vai utilizar isso para exemplificar a profecia dele do fim dos tempos, e o próprio João, além de utilizar essas palavras, ele vai utilizar também no livro da revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse não é destruição, é revelação, são profecias. E ali João vai se utilizar desse dia e da noite também, que quando tirado ao pé da letra,
são raciocínios absurdos. Então, essas horas, elas vão se referir a quê? Para nós, espíritas, com essa chave da doutrina espírita, é o nosso tempo de realizar o trabalho. Quando falarmos então nessas horas, não vamos pensar nas horas dos judeus, vamos pensar no nosso tempo, como poderíamos estar realizando então essa tarefa. E ele inicia: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai na primeira hora, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então nós sabemos que esse pai de família é o Pai universal, é nosso Deus, dentro dessa analogia, dentro dessa parábola que Jesus vem nos trazer esse ensinamento. Então é importante nós entendermos isso. E Deus, ele é um Pai que convoca a todos, desde a primeira hora. Qual que é a primeira hora? A primeira hora que está lá na Gênesis, está lá: faça-se a luz. Essa é a primeira hora. E quem que é essa luz do mundo? Essa luz, como diz a canção de Roberto Carlos, é Jesus. Não tenhamos dúvida disso. E essa luz dele brilha a todos os instantes, todos os dias para nós. E agora nós temos uma vinha para trabalhar. Temos um campo para trabalhar. Temos o nosso planeta para trabalharmos. E Jesus nos convoca, Deus nos convoca então desde a primeira hora. E nos alerta: terão um salário, seremos assalariados. Esse salário podemos interpretar como os méritos dos nossos trabalhos valorosos. É o nosso salário, a felicidade ao qual almejamos como os espíritos imortais. Esse é o nosso salário. Então, tendo convencionado que cada trabalhador, então, com os trabalhadores, ele pagaria, então, um denário. Quando ele faz essa referência de um denário, Jesus, ele vai se reportar, então, à parábola dos talentos. Que fazes, então, com o seu um denário? O que nós fazemos quando recebemos? Também tivemos uma palestra aqui, alguns meses atrás, sobre essas questões dos talentos. Se recebemos desses denários, recebemos 2, 3, o que fizemos dele? E um, que nós fizemos dele, o enterramos? Vamos cometer novamente esse equívoco de enterrar os nossos talentos? Vamos receber então um denário a cada dia trabalhado. Olha que interessante isso. Não é por mês, nós vamos receber por dia. Ou seja, o bem tem que ser realizado todos os dias, nem que seja um pouquinho, um momentinho da nossa vida, da nossa jornada, temos que realizar o bem, porque a partir do momento que eu realizo o bem, eu vou ter um salário, eu vou receber algo. Isso é da lei de Deus. Saiu de novo então agora na terceira hora do dia, e vendo outros que conversavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós para outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Ou seja, na primeira hora já tinha trabalhadores. Quando ele vai na terceira hora, que passa esse tempo, ele vê que tem trabalhadores que estão já prontos, já estão preparados, e chama esses irmãos para o trabalho. E eles dizem assim: nós estamos aqui ociosos já há um tempo, querendo trabalhar. Chamou, foi na mesma hora. Ou seja, se percebe que o que? Conforme se passa o tempo, nós vamos nos preparando para trabalhar. Na primeira hora não estávamos prontos, não fomos convidados, porque se não estiver pronto, não vai ser convidado. Mas a partir do momento que estamos prontos, passa-se esse tempo e nós somos chamados para o trabalho. E essa terceira hora ainda, pelo raciocínio da época dos judeus, ainda é de manhã ainda está cedo ainda. E eles foram. Saiu novamente então a hora sexta, em torno de meio-dia. E a hora nona do dia, mais ou menos às 3 horas da tarde. E fez o mesmo, ou seja, saiu meio-dia e foi na parte da tarde. Veja, ele vai reintercalando o que? O tempo. Esse horário marca o tempo. O tempo de quem? Da terra, do espaço.
quantos anos tem a Terra, 4 bilhões de anos, vamos marcar esse tempo. Não, o nosso. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos dá o tempo necessário para que nós recebamos essa luz todos os dias. Essa luz é todos os dias, para que a gente então possa aceitar o percurso, a área de trabalho. Saindo mais uma vez a hora 1/10. Essa hora 1/10 é interessante. Ela é uma das últimas horas, o horário, aonde vai vir agora o cair da noite. Quando anoitece, ele não chama mais ninguém para o trabalho. Por quê? Porque simboliza que quem está em trevas, quem ainda tem a mente endurecida no mal, não tem como trabalhar no Evangelho de Jesus. Não tem como trabalhar nesse campo. O coração está voltado ainda ao mal do próximo, a querer a vingança, o ódio, a guerra. Um coração desse está nas trevas. A noite, para os judeus, representava sempre, quando eles se referem à noite, é sempre essa questão de nós nos encontrarmos incapazes de assimilar a luz do Evangelho de Jesus. Nós não conseguimos ter esse alcance. E ficamos e vivenciamos nas trevas. Por isso que ele vai nesse último horário. E lá ele encontrou outros que estavam desocupados o dia inteiro. O dia inteirinho desocupado. Aí ele fala assim: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: ninguém nos convidou para trabalhar. Aí ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Olha só, esses trabalhadores da última hora passaram toda uma grande jornada das existências, já com muito material para se trabalhar, mas mesmo recebendo a luz, ainda se colocaram inadequados. Não posso não. Não, meu irmão, vem aqui na Casa Espírita, vamos realizar uma tarefa, vamos distribuir uma água, vamos trabalhar na assistência, vamos fazer a campanha do quilo. Não, eu sou muito pequenino para isso, eu tenho muito que aprender, não posso trabalhar agora não. Não, ele está dizendo aqui o contrário. A gente está ali naqueles momentos difíceis da nossa jornada. Vai vir a oportunidade sempre. Repito, a luz chega-nos a todos os dias. Jamais a luz deixou de chegar para qualquer um de nós. O problema é quando nós passamos por ela, como vamos ver aqui mais à frente, e nós não a aceitamos, não a recebemos. Então ele chama, e eles vão ao trabalho, daqueles da última hora ali, olha. Então, ao cair da tarde, já afundando-se, o dono da vinha agora chama quem cuidava de toda a vinha, que cuidava de todo o campo. Quem é que cuida do nosso planeta? Quem é o governador de tudo isso? E que jamais vai abandonar esse navio. Esse navio nunca esteve, nunca estará abandonado. Muito pelo contrário. É Jesus. Ele é a luz do mundo. E é Ele, então, que vai nos assalariar. Chama os trabalhadores e paga-lhes você agora. E você, diz Deus para ele, vai começar pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam, então, 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário. Aqui é uma lição de humanidade para todos nós. Acendermos o nosso alerta. Porque o nosso olhar de méritos para nós mesmos, ele é muito complicado. É um olhar, um ponto de vista muito restrito. Muito restrito. Por isso, quando Jesus, sob as ordens de Deus, porque ele fala que a felicidade dele, a alegria dele é estar aqui cumprindo a vontade do Pai, não era dele. Ele só exemplificando, porque na verdade a vontade de um Cristo é a vontade de Deus, mas só para nos exemplificar, ele mostrando assim para nós que Deus é mais importante
importante que tudo, Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui ele ensinava essa lição quando ele fala dessa forma, mas nós entendemos que ele tinha uma ligação única com Deus, eu e o Pai somos um. Ele então, obedecendo às ordens de Deus, começa então pelos últimos, a salariar aqueles que parecem ter sido os últimos. E os últimos realizaram uma tarefa ao qual tiveram o seu salário. E os primeiros também realizaram. Só que os primeiros, olha que interessante, quando eles percebem que deram para eles, no olhar deles, deu mais valor ao pequenino trabalho daqueles, porque eles trabalharam o dia inteiro, desde a primeira hora, debaixo de sol, debaixo de chuva, eles estavam ali o tempo todo, e aqueles só trabalharam no finalzinho. Então eles queriam ter esse valor. Jesus aqui, ele exemplifica daquele trabalhador orgulhoso, cheio de vaidade. No olhar dele, ele fez muito, mas Deus nunca olhou quantidade, mas sim a qualidade do trabalho. E aquele das últimas horas podem ter realizado uma tarefa belíssima, belíssima em qualidade, e não tem desmérito nenhum, porque a balança divina, ela não valoriza um ser mais do que o outro, somos todos iguais. Nós nascemos, o nosso princípio, simples e ignorantes, para evoluir. A nossa diferença de uns para com os outros, nada mais é do que evolução, que está ligada em que essa evolução? Em aceitação da luz do mundo. Quando o Espírito ele aceita essa luz para si, vivencia isso, nem que seja nas últimas horas de oportunidade, com Deus já tem o mérito, igual daquele que chegou na primeira hora. Aí então, eles queixaram-se ao Pai. Olha, quando a gente lê isso, queixaram-se, a gente faz isso o tempo todo com Deus. Deus, eu me dediquei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ajudei aquilo, e cadê meu mérito? Muitos de nós, muitos espíritas ou não espíritas de outras religiões, chegam no plano espiritual exigindo da espiritualidade. Não, meu lugar não é aqui, os espíritas é nosso lar. Não, isso aqui não é nosso lar, eu fui merecer nosso lar. De outras crenças, eles falam, não, mas eu preguei o Evangelho de Jesus. Sim, vocês pregaram o Evangelho de Jesus, nos diz a espiritualidade, mas sob o seu ponto de vista, não o ponto de vista de Jesus. E isso tem uma diferença de qualidade gigantesca. Não importa se é primeira ou última hora, importa é o quanto eu absorvi, eu recebi dentro de mim o Evangelho de Jesus e trabalhei isso nessa vinha, minha relação com o próximo. Como eu amei Deus, como eu mostrei minha humildade, como eu perdoei, com o que eu realizei nessa última hora ou na primeira hora. Dizendo então, esses últimos, trabalhamos apenas uma hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles. Então Jesus vai responder: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Não foi esse o combinado? Toma o que te pertence e vai-te, e apraz-me a mim dar a esse mundo, a esse último, tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens maus olhos porque sou bom? Aqui naquela questão do olhar do ponto de vista, está se achando injustiçado? E quando ele faz essa demonstração do orgulho, isso eu achei também importantíssimo para todos nós. Quando Jesus fala assim para ele: meu amigo, não te causo dano nenhum. O que nós combinamos pela lei de Deus que vamos receber, você vai receber.
toma o que te pertence e vai-te. Ele recebeu um denário dele, mas agora ele precisa novamente caminhar para trabalhar essa dureza do seu coração, o orgulho, a vaidade. E ele vai então fechar esse estudo assim, essa parábola. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse sentido, de que é a qualidade, o que nós realmente absorvemos e trabalhamos, seja em qualquer hora, primeira hora, terceira hora, nona hora, não importa, 10ª hora, não importa. Aí ele responde, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados. Os da primeira hora não foram chamados? Como todos os outros também assim foram? Mas poucos são escolhidos, porque falirão. Ué, o escolhido pode falir? Pode! Por isso que esses escolhidos da primeira hora não vão poder adentrar um planeta de regeneração. Ainda tem que se trabalhar. Ainda tem muitas durezas no coração. Os últimos que foram escolhidos para adentrar o planeta de regeneração foram escolhidos. Qual foi o prêmio deles? Participar de um planeta de regeneração. Por quê? Porque receberam a luz, vivenciaram essa luz da melhor forma possível. Emmanuel vai nos dizer no Consolador, no livro O Consolador, justamente isso. Dê um passo de milímetros, e estamos caminhando para um planeta de regeneração. Não preciso dar passo de metros. Não importa a hora que eu fui chamado. Perceberam aqui? Ah não, eu queria ser um trabalhador da primeira hora. Esse é o bonzão. Não foi chamado para um planeta de regeneração. Porque faliu. O orgulho dele ali foi gigantesco. Não, eu trabalhei o dia inteiro, não quero ganhar mais do que ele. Nós somos assim. Dos dois planos da vida, dos espíritos que estão aqui conosco, se trabalhando também na sua reforma íntima, estou ouvindo aqui essa palestra. Nós falimos sim, e recebemos essa luz todos os dias. E a rejeitamos. Mas temos que alcançar dentro de nós mesmos, nos tornarmos esses trabalhadores da última hora. E é essa mensagem que Constantino vai dar a todos nós, em especial aqui no finalzinho, para os espíritas, nos dando um grande puxão de orelha, importantíssimo isso, que esse espírito protetor vai nos fazer, mas nós estarmos atentos para nós mesmos, esse olhar. Como eu estou ouvindo o Evangelho de Jesus? Não entendo. Leio o Evangelho de Jesus e não entendo. Busquemos a chave que abre essa porta. Busquemos o Consolador prometido. Sem o Consolador prometido, porque Jesus avisou, eu vos enviarei para ele ensinar tudo o que eu vos havia dito. E muito mais. Porque no momento agora, eu não posso falar. Vocês não vão compreender. Nem os apóstolos em particular. Os apóstolos em particular, quando ouviam de Jesus essas coisas que transcendiam o campo da matéria, eles falavam, Jesus, não entendemos. No Monte Tabor, veio Moisés, veio Elias, e eles ali já convivendo com Jesus um tempo, aí vem falar com Jesus, não, vamos montar aqui uma tenda, para a gente morar aqui, descansar. Essa tenda tem uma simbologia, tá? Numa oportunidade futura a gente pode trabalhar, mas a literal está ali, vamos construir uma tenda e tal. E Jesus fala, e guarde isso em segredo, só depois que eu partir vocês vão revelar isso aí, porque é aí que não vão compreender mesmo. E ele nos traz hoje a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, que é um Cristo, vem nos trazer todas essas verdades espirituais
nos trazendo essa comunicabilidade com os espíritos que aqui vivenciaram no mundo, nos trazendo as suas experiências felizes e infelizes, para que nós não cometamos os mesmos erros novamente. Mas estamos nós mesmo ouvindo, repetindo esses erros. Então essa luz, que é Jesus, já nos chegou desde a primeira hora. E quanto tempo mais ainda teremos para ainda sermos considerados como os trabalhadores da última hora? A última hora nossa é agora. É agora. Encarnados. Porque aqui é que a gente vai vivenciar as provas e as expiações. É aqui que a gente vai realizar aquilo que nos alegra, que nos faz feliz. Que essa felicidade e essa alegria, ela esteja ligada a trabalhos valorosos no sentimento, no Cristo, para que a gente possa alcançar essa oportunidade de estarmos no planeta de regeneração. Porque senão seremos convidados a recomeçar em outro orbe. O obreiro da última hora tem direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era um trabalhador, porque é aquele trabalhador assim, que ele se coloca, ele quer trabalhar, mas ele ainda está mais ocioso do que um trabalhador. É o que Kardec vai falar na escala espírita do espírito neutro. Ele não é mau e ele não é bom, mas a ausência do bem já é um mal. Mas ele não é mau e nem é bem, está ali estacionado. Mas aí vem o chamamento, a oportunidade, e ele aceita, porque ele é um trabalhador, ele quer trabalhar, ele só não compreende. Nós não compreendíamos a Jesus, nós não compreendíamos a Deus. Dentro da nossa evolução a qual nós estamos hoje, nós não compreendíamos a Deus e a Jesus. Claro, nossas vidas pretéritas, nós deixamos nos envolver num campo religioso muito equivocado. Nos aprisionou vamos dizer assim, nos cristalizaram ideias equivocadas e ficamos repetindo essas ideias. Natural, Deus nos ama, Ele dá esse tempo para a gente, até na última hora, mas Ele está dizendo, agora não, estou com o Consolador, estamos recebendo a informação, agora vamos lá. Aí Ele fala, então agora se faltava esse trabalho, se apresentou esse trabalho, mas eu consigo fazer só um pouquinho? Por exemplo, quando a mídia demonstra aquelas situações difíceis de luta, de homicídio, não posso vincular meu pensamento àquilo. Ah, merecia mesmo, era do mal, matou um monte de gente, agora tem que morrer. Que pensamento é esse? Pensamento de espírito trabalhador da última hora? De espírito trabalhador da última hora? Nunca, nunca, nunca foi, nunca será. Vai chegar na última hora, na hora de receber, vai reclamar. Com certeza, esse vai reclamar. Aí ele nos fala sobre isso, olha, Constantino, espírito protetor, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, olha só, ele vai falar assim, que dizer então daquele que em vez de apenas se conservar inativo, olha, naquela questão do espírito neutro, ele se conservar inativo, haja empregado as suas horas destinadas ao trabalho do dia em praticar atos culposos. Então esse diz assim, eu não faço bem nem o mal. Mas aí, como Kardec ali já nos adianta, quem não faz o bem faz o mal. Aí ele começa a vincular com ideias vinculadas ao mal. A roubar quando tiver a oportunidade, tirar um proveito de uma situação que lhe facilite, em determinada situação, se a vida daquele outro atrapalha, eu tiro ele do meu caminho. Olha, aí o Senhor então lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Não tem. Esse está nas trevas. Esse foi depois da última hora. Esse não vai aceitar o trabalho. Ele está vinculado ao mal. A mente está obscurecida. Malbaratar-te o teu tempo. A primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, seja a hora que for, malbaratar-te, usar-te para o mal. Esquecestes o que havias aprendido, porque aprendeu. Porque na sua caminhada evolutiva simples e ignorante, lembra? Passamos por todas as fases da vida no planeta Terra, aprendemos coisas ali.
Não se fala, por exemplo, que as plantas já estão trabalhando o sentimento? Chega para uma planta cheia de sentimento ruim, ela seca, murcha, um mal olhado acaba com uma planta, ela já trabalha com os sentimentos. Então ele está dizendo, você já veio aprendendo desde o início. E Malbaratash, agora seu tempo em que está agora na era da razão, já não sabes trabalhar na minha vinha. Não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto. Olha, recomeçar aonde? Um planeta de provas e expiações, aonde haverá choro e ranger de dentes. Não é assim que Jesus fala? Vai recomeçar aí. Ele vai para um planeta que vai estar em estado vibratório com os pensamentos que ele tem. Que malbaratastes o tempo que lhe foi dado. Recomece, portanto, e vá aprender. Vai aprender tudo de novo. Mas num planeta de regeneração? Não. Num planeta onde haverá choros e ranger de dentes. Um planeta primitivo. Não é de provas e expiações, não. Começa lá no planeta primitivo novamente. Já não sabes então trabalhar em minha vinha. Quando te achares, olha que legal isso é lindo o amor de Deus por nós, né? Quando te achares mais bem disposto, olha, o Espírito foi lá, melhorou. Não aconteceu isso com os capelinos? Nós temos essas informações. Eles vieram aqui espíritos muito duros. Não todos voltaram, mas muitos voltaram ao regaço, ao colo dos familiares, dos espíritos afins. Então, quando estiveres disposto, ou seja, entendi, Senhor, aí te espero, mas bem disposto. Vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Um planeta de regeneração é diferente agora. Ele aqui já não coloca assim, não, é só até de dia. Lembra na parábola, o planeta de provas e expiações, deu 5:30 da tarde, acabou o trabalho? Agora, no planeta regeneração, qualquer hora do dia. Por que isso no planeta de regeneração? Está lá na Gênesis, tem no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no planeta de regeneração, o mal não prepondera mais. Existem espíritos ainda em dificuldade de reforma íntima, natural, porque não vamos chegar a essa perfeição. Perfeição só planetas celestes. Nós ainda teremos muita luta, mas esse mal ao qual tanto nos choca, esse não vai ser mais permitido no planeta. Bons espíritas, nos diz Constantino, meus bens amados, sois todos os obreiros da última hora, todos sem exceção, porque nós estamos recebendo a luz do Cristo, Espírito Verdade. Todos vieste quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, para essa encarnação, cujos grilhões, aquilo que nos prende, que nos deixa algemados, que nos arrasta, que ficamos arrastando. Mas, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela? Quantas vezes em nossas encarnações nós participamos até de templos religiosos, mas que malbaratamos a luz do Evangelho do Cristo? Utilizamos para manipular pessoas, enriquecer, querer a riqueza do mundo. Quanto que a riqueza espiritual é muito, muito maior, como nos disse Jesus, quando nos ensinou sobre o desapego. Porque, meus irmãos, aqui na matéria, a gente vai vir aqui é a prova. Aqui é a prova. E aqui tudo é lícito. Mas como Paulo nos disse, mas nem tudo lhe convém. Por quê? Porque no mundo espiritual é que nós vamos receber o salário. Não recebemos o salário aqui. Por mais bem que a gente faça, por mais mal que a gente faça, eu posso roubar, tirar recursos da saúde, de escolas, de hospitais, e terminar minha vida física num palacete, com aqueles recursos. Foi o que eu quis para mim, a minha vida toda. Realizei, não realizei?
Aí muitos de nós falamos assim, mas cadê a justiça de Deus? Ela roubou, e está vivendo uma fartura danada com o dinheiro que ele roubou. A gente não fala isso? Esse é o nosso olhar. Esse é o olhar lá daquele da primeira hora, que fica com o olhar circunscrito só no que ele vê, no que ele acha que é certo e que é errado. Mas adentrou o mundo espiritual, Senhor, cadê a minha glória? Cadê tudo que eu conquistei na terra? Você conquistou? Você está de mala vazia. Você não trouxe uma malinha sequer. O seu jarro, você quebrou ele. Foi espedaçado. A recompensa é no mundo espiritual. O salário é no mundo espiritual. Não vamos ficar querendo salário aqui não. E ele nos fala então, há quantos séculos então já vos chamava? Eis-vos o momento de embolsar o salário. Entregai bem a hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Nós achamos que nós temos muito tempo. Nessa encarnação, começamos a fazer nossos cálculos do tempo que eu acho que eu vou ficar aqui, me divertindo, curtindo a vida, que a vida é belíssima. É para curtir mesmo. Deus nos deu um planeta lindo para curtir. Ninguém está dizendo aqui que não é para fazer isso. E faz aquilo que você gosta, que você se sente feliz. No céu e inferno, nós não vamos conseguir adentrar. Tinha um estudo também a respeito desse material, no capítulo 3, intitulado assim, O Céu. Vamos lá, faça a leitura. Linda essa leitura e toda vinculada, amarradinha aqui nesse texto aqui do trabalhador da vinha. Ele vai falar assim, a felicidade também existe nas tarefas, cujo encargo nos faz felizes. Se eu tenho felicidade no mundo, eu tenho que ter na casa espírita a felicidade da realização daquela tarefa. Eu não sou mecânico, eu não posso estar naquela tarefa porque alguém me mandou, Ana Maria me mandou fazer aquela tarefa. Não queria, mas me mandou. Não é assim. Ela vai convidar a cada uma das tarefas que tem na casa. Aí você vai se ligar àquela tarefa que você se sente bem, se sente feliz, é do coração, é sentimento, é o amor, é a felicidade. É uma felicidade gigantesca? Não, porque a felicidade gigantesca é os espíritos puros que vão alcançar. Na nossa caminhada, a felicidade momentânea. Mas a oportunidade vai vir. Aí eu posso viver a minha felicidade no mundo e posso viver uma felicidade no trabalho da luz, do amor, aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Aqui ele fala especificamente aos espíritas, para não abandonarem sua tarefa. Mas a gente amplia para toda a humanidade, porque qualquer religião que liga o coração do homem, a mente do homem a Deus, num valor bonito, sincero, é o ensinamento de Jesus. Senão Jesus não teria permitido vir à Terra esses vários professores também nossos, não no grau do Cristo, claro, mas temos o Buda, tivemos Gandhi, tivemos tantos professores queridos que vieram aqui nos ensinar sobre o amor, com um pensamento, uma filosofia, uma psicologia adaptada ao povo, a cada época, perfeitamente. A gente não está lendo aqui, essa leitura que nós fizemos aqui, a época Jesus falou para os judeus. Isso aqui é atemporal. Nós não estamos aqui hoje com a doutrina espírita, achando o texto que está nos enriquecendo e nos trazendo a luz da verdade, que é o Espírito Verdade, que nos traz o Consolador prometido, que é o Evangelho. E qual foi a principal mensagem dele? Que ele inicia esse trabalho de um Cristo, como vai iniciar com a humanidade. Amai-vos com alegria e instruí-vos. Precisamos das instruções. Não estamos aqui fazendo esse estudo aqui juntos da espiritualidade, é porque a permissão deles nos deram e permitiu que nós estudássemos e aprendêssemos juntos. Então, meus irmãos, fica essa mensagem dos trabalhadores da última hora para todos nós. Que possamos
nos tornarmos esses trabalhadores no que pudermos realizar. Não abandonar o caminho da luz pelas coisas alegres que nos enchem de alegria o coração e a mente do mundo somente. Dos dois. Vamos trabalhar os dois, para termos as nossas recompensas, meus irmãos, no mundo espiritual, porque senão nos felicitarmos somente aqui na matéria, quando chegarmos no mundo espiritual e exigirmos os campos floridos e lindos para nós, eles vão dizer: tivestes a sua recompensa enquanto caminhavas na terra. Muita paz a todos, meus irmãos.